Como vão vocês? Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Descobrindo, Desvendando os Segredos da Candi. Para quem não me conhece ainda, eu sou Roberta Bose, eu sou farmacêutica, mestre em genética e especialista em nutrição e alimentação saudável. E eu estou aqui para ajudar você a vencer a candidíase de forma natural e definitiva. Tá? Gente, eu estou olhando para os dois aqui porque eu estou transmitindo aqui para o YouTube e para o Instagram ao mesmo tempo. Vocês fiquem à vontade para assistir onde vocês quiserem. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma perguntinha, pode estar mandando aqui que se eu não conseguir responder agora, no momento, eu anoto tudo para fazer uma outra live depois para vocês, tá? E por que eu estou aqui? Eu quero conscientizar vocês de uma vez por todas que é possível, sim, vencer a candidíase e de uma forma natural e definitiva, sem precisar ficar se entupindo de remédio, tomando um monte de remédio que faz mais mal do que bem para o nosso corpo, para a nossa saúde. Tá? Eu sou farmacêutica, eu entendo disso, eu sei de todos os benefícios que os remédios trazem para a nossa vida. Os remédios salvam vidas, mas eles têm que ser usados da maneira correta, senão é aquela questão de entre o remédio e o veneno, a única diferença é a dose, né, gente? Então, eu tô aqui para falar para você que não sou obrigada a viver com candidíase. Você não é obrigada, tá? Você não é obrigada a nada, muito menos a viver com candidíase, viver com esses incômodos, viver com essa chateação na sua vida, tá? Que eu sei que não é nada fácil. Eu já passei por isso, já sofri muito com isso por anos e anos e anos e anos. Não sei nem exatamente quanto tempo, assim, mais de 10 anos, fácil. Né? Então, só para dar uma refrescada aqui na memória de vocês, na cabeça de vocês, eu quero falar aqui, né, só relembrar o que é a candidíase, né? Bom, a candidíase é o crescimento exacerbado do fungo cândida. E o que tem esse fungo, gente? Meu Deus, de onde veio, de onde surgiu? Bom, o fungo cândida está ali dentro do nosso corpo, faz parte da nossa microbiota normal, tá ali em equilíbrio, né? Quando tá tudo equilibrado, o corpo tá equilibrado, tá lá as bactérias boas, né, no seu lugar, fazendo suas funções, ajudando o nosso corpo, né, na defesa, no sistema imune, na digestão do que a gente come, né? E quando acontece alguma coisa, algum desequilíbrio, né, ou por causa de alguma doença, por causa de algum remédio, algum antibiótico, alguma coisa que a gente, né, precisa usar, algum estresse extremo, que aconteceu um desequilíbrio dentro do nosso organismo, também vai desequilibrar, né, essa microbiota. Então, as bactérias boas, né, vão diminuir de quantidade, consequentemente, as bactérias não tão boas assim, os fungos, vão começar a crescer mais. E como eles vão crescendo mais, eles vão liberando mais substâncias, eles começam a agredir o nosso corpo, né? Agredir a mucosa. As bactérias boas não estão ali para defender o nosso corpo, para defender o seu território, né? Para ocupar o seu território. Então, esses fungos vão começar a se multiplicar, né? Normalmente eles ficam lá quietinhos em uma forma não patogênica, uma forma ali que não está causando nenhum mal para a gente. Quando desequilibra, eles começam a crescer mais, encontram, né, um ambiente propício para ficar crescendo mais e começam a causar problemas, principalmente por quê? Porque os fungos, eles não se alimentam como a gente, né? A gente se alimenta de que maneira? A gente engole o alimento, né? Ingere o alimento e depois digere quando ele já está lá dentro do nosso corpo. O fungo não. O fungo, ele vai primeiro digerir o alimento, ele vai liberar um monte de substâncias ali no meio que ele está, para digerir o que está ali fora, o alimento, para depois ele conseguir
absorver os nutrientes já digeridos ali. Então, nesse momento, nessa questão dessa digestão dele aí, que ele vai estar liberando um monte de substâncias, né? Essas substâncias não vão digerir, né, só o que ele está precisando para se alimentar, vai acabar agredindo também as paredes ali das nossas mucosas, né? Tanto do intestino quanto a mucosa vaginal, a mucosa oral também, né? No caso da candidíase oral. Então vai começar a causar todos esses sintomas, né? Essas substâncias que eles, né, vão estar eliminando ali, vão estar liberando, vão causar sintomas inflamatórios, né? Pode dar edema, né? Inchaço ali, liberar substâncias que podem causar irritações, que podem fazer coçar, né? Fazer doer, coçar, todos esses incômodos assim que a gente sabe que pode estar sendo provocado quando a gente está com uma infecção fúngica, né? Principalmente a coceira, né? Então, e o que as pessoas, né, às vezes acham que acontece? Que é comum, né? Principalmente no caso da candidíase. É comum ter corrimento, é normal a umidade, né, feminina, porque a gente tem uma mucosa, é a mucosa vaginal. Gente, uma coisa é a umidade normal de todas as mucosas que a gente tem. Todas as nossas mucosas são úmidas, porque elas precisam produzir muco, porque elas estão ali para proteger, né, as nossas cavidades. Então, tá ali a mucosa nasal, que está revestindo o nariz, é úmida, ela produz muco. Por quê? Porque está entrando as partículas do ar, as partículas de sujeira, então está protegendo os nossos pulmões, né? A mucosa oral, na boca, né? E toda a mucosa digestiva ali, tá protegendo o tubo digestivo. Por quê? Porque vai estar entrando os alimentos, né? Então tá protegendo tanto pela parte mecânica dos alimentos estarem passando ali, quanto da parte também das substâncias que cada alimento possui. Porque nem sempre o que a gente está comendo é coisa saudável, né? Às vezes a gente está comendo uns alimentos que podem agredir de alguma forma, tem uma acidez maior, ou tem substâncias que não fazem muito bem, né? Do tipo conservantes e corantes e outras coisas mais, né? Que não vão estar fazendo bem, né? Em contato com as mucosas ali, com o nosso organismo. Então a mucosa está ali como uma proteção para as agressões externas, né? A mesma coisa lá no canal vaginal também tem a mucosa, que é uma proteção contra atritos, uma proteção até mesmo, né, para o parto e tudo. Então, é um lugar onde vai ter atritos e vai precisar de uma proteção também. Só que o normal das mucosas, né? O normal de umidade, o normal de lubrificação das mucosas não é muito, né? Tanto que você percebe, seu nariz não fica ali escorrendo o nariz direto. Mesma coisa lá no canal vaginal. O normal não é ficar escorrendo alguma coisa direto, não. Tem, né, os períodos do ciclo menstrual, né, geralmente, né, ali pelo meio do ciclo, no período ovulatório, que aí tem uma secreção um pouco maior, né, um pouco mais de muco, mas assim, é muito diferente de um corrimento. Corrimento sempre é sinal de que tem alguma coisa errada, tá? Não é normal você ficar com corrimento, você achar que é normal a sua calcinha ficar ali suja, né? Não é normal você sentir coceira. Às vezes a gente acha, porque tá ali, às vezes é a calcinha que eu tô usando que tá abafando muito, né? Aí dá uma coceira, dá uma irritação. Não é assim, tá, gente? Se você fica sentindo isso direto, é um sinal de alerta, tá? Tem que prestar atenção no nosso corpo. E por que é importante a gente saber disso? É importante porque a gente precisa conhecer como o nosso corpo funciona. Se você sabe como que o seu corpo funciona, se você sabe o normal do funcionamento do seu corpo, você vai conseguir saber quando ele não estiver funcionando bem, né? Se você sabe como é a maneira correta do seu corpo funcionar, se você sabe como é a maneira saudável do seu corpo estar funcionando, na hora que você perceber alguma coisa diferente disso, você vai pensar, nossa, tem alguma coisa errada nisso, né? Não é assim que deveria estar acontecendo.
Então, gente, o que eu tenho para falar com vocês é que, além também de conhecer como é o funcionamento normal do nosso corpo, é também conhecer os alimentos. Por quê? Porque a gente precisa ter uma noção geral e entender um pouco, nem que seja assim o básico dos alimentos, porque são os alimentos que vão estar levando a energia, levando os nutrientes, vão estar nutrindo o nosso corpo para fazer ele funcionar da maneira normal, da maneira que tem que ser, tá? Não é tomando suplementos, não é tomando medicações, não é fazendo nada assim de mirabolante, de super extraordinário, que a gente vai deixar o nosso corpo funcionando bem, que a gente vai deixar o nosso corpo funcionando da maneira correta. Não tem outro jeito, é a alimentação. Os alimentos, sim, Deus colocou os alimentos na terra para a gente com tudo que a gente precisa. Todos os nutrientes que a gente precisa para manter o nosso corpo em equilíbrio, em funcionamento perfeito. E por que os alimentos e não um suplemento mágico, uma coisa assim? Porque, por exemplo, os suplementos vão estar ali com o que ele tem ali, né? A vitamina, o mineral, o nutriente ali separado. Só que os alimentos, eles vão estar em um conjunto, né? Vão estar numa sinergia que vai estar lá os nutrientes que o corpo precisa e tudo que envolve, né, a quebra, né, desses nutrientes, a absorção, o metabolismo. Então, sim, os alimentos vão estar com tudo que precisa para ajudar o organismo a assimilar esses nutrientes e pegar esses nutrientes e colocar dentro dele. Porque às vezes também, se você não tá seu corpo não está em equilíbrio, você está com uma desbiose, por exemplo, né? Seu sistema digestivo ali, né? O seu intestino não está funcionando muito bem, você não vai conseguir assimilar os nutrientes, não vai conseguir absorver, não vai conseguir quebrar direito, né, os alimentos, às vezes mesmo que seja um suplemento que você vai estar tomando, que já vai vir tudo quebradinho ali, vai passar ali pelo seu intestino, pelo seu tubo digestivo, e não vai ser a mesma coisa que não tomar nada. Você vai estar jogando dinheiro fora, que você vai estar tomando um suplemento vitamínico, as vitaminas vão passar ali sem ser absorvidas. Por quê? Porque você está com a desbiose, as bactérias boas não estão funcionando muito bem, não estão numa quantidade, né, suficiente para te ajudar a absorver aqueles nutrientes. A parede intestinal, né, no caso da candidíase, vai estar lá. Porque assim, estou falando da parede intestinal, gente, porque já tem, né, muitos estudos que já comprovam que antes de você ter a manifestação ali da candidíase vulvovaginal, antes de ter a candidíase ali na vagina, tá, se manifestando, já tem um quadro de candidíase intestinal. E, de alguma maneira, esses fungos que estão num crescimento muito maior ali no intestino vão acabar chegando até o canal vaginal, sim, tá? E já tem, assim, não tem ainda uma conclusão muito certinha, bem exata, que fale, não, é desse jeito ou desse jeito, tá? Então, assim, tem estudos que levam a crer que pode ser, às vezes, pelo canal vaginal ali, né, a entrada da vagina ser muito próxima ao ânus, pode ter uma contaminação ali, né? E tem outros estudos também que estudam, né, já pesquisam outras vias em que o fungo, de alguma maneira, ali dentro do organismo pode estar atravessando aquela mucosa de algum jeito e conseguindo, por dentro, né, do próprio organismo mesmo, e parar em outros sítios, assim, em outros locais, assim, no organismo, né? Mas isso, assim, é uma coisa que ainda não bater o martelo, não é totalmente certinho, né? Exatamente como que é essa via que acontece isso, mas que está acontecendo uma infecção ali, que está acontecendo uma proliferação grande de cândida no seu intestino, antes de estar acontecendo no canal vaginal, né? Isso aí já é praticamente uma unanimidade, né, nos estudos científicos, né? Então, se
o seu intestino já está ali, cheio de fungos, todo recoberto. E assim, além dele estar recoberto pelos fungos, né? Os nutrientes não vão conseguir passar. E o fungo vai pegar o nutriente para ele, porque o fungo também está ali. O fungo quer crescer, o fungo precisa sobreviver também, né? Tem um instinto de sobrevivência muito grande. E os fungos estão aqui na Terra muito antes da gente. Pensa bem, eles já se adaptaram extremamente bem a viver aqui. Então, nas condições que eles têm, eles vão procurar o possível e o impossível para poder viver, né? E conseguem se adaptar a qualquer ambiente. Eles conseguem fazer mudanças fenotípicas, né? O genótipo, né? O DNA deles está ali, é o mesmo do jeito que tem que ser. Só que ele consegue manifestar as características dele de acordo com o ambiente. Então, o ambiente está propício para o crescimento, beleza, ele está de um jeito. Aí, se chega algum agente, às vezes algum medicamento, alguma coisa assim que você toma, ele consegue mudar para se adaptar àquilo, né, e conseguir sobreviver. Então, voltando à questão dos alimentos, né, você conhecendo as propriedades dos alimentos, mesmo que seja uma coisa bem básica, uma coisa bem simples, você tendo uma noção disso, é muito importante para você saber, se sabendo como os alimentos vão estar agindo no seu corpo, você vai conseguir também saber o que você consegue fazer para voltar ao equilíbrio do seu corpo quando você percebe que não está nesse equilíbrio, né? Então, assim, quando você está sabendo disso, você vai saber usar os alimentos corretos para cada situação. Por quê? Porque cada situação que a gente vivencia precisa de nutrientes, determinados nutrientes, né? Em uma quantidade, em uma qualidade. É diferente os nutrientes que a gente precisa, por exemplo, quando a gente está na adolescência, que é uma fase de crescimento, de desenvolvimento hormonal, né? É muito diferente dos nutrientes que você precisa, sei lá, quando você está com uns 20 e poucos anos, já está tudo mais equilibrado, seu metabolismo está ali muito bom, tal. É diferente de quando você chega aos 40, que aí o metabolismo já está um pouco mais lento, já deu tempo de do seu organismo entrar em contato com muito mais coisa e desenvolver, às vezes, algum tipo de intolerância, algum tipo de alergia tardia que foi entrando em contato continuamente com alguma substância, né, por muitos anos seguidos, de pouquinho, 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 até que chega em algum momento que chega num limiar, que seu organismo não tolera mais aquela substância. É diferente de uma alimentação para uma gestante, por exemplo, que está ali precisando de nutrientes específicos para dar suporte para a vida que está se desenvolvendo ali, né, dentro dela. É diferente para uma pessoa mais idosa, que às vezes tem dificuldades em digerir alguns, né, alimentos, em digerir algumas substâncias e está precisando de suportes nutricionais diferentes para outras funções. Então, é diferente também quando a gente tem questões de saúde. Não é só quando a gente presta muita atenção nisso, né? As pessoas prestam muita atenção nisso quando tem questões de saúde do tipo diabetes, hipertensão, alguma intolerância alimentar, né? Por exemplo, aqui em casa, meu marido e minha filha, eles têm intolerância à lactose, né? Então tem que ter certos cuidados, tem que ter uma alimentação diferente de uma pessoa que não tem isso, né? E quando a gente tem um quadro de candidíase, também. Por que não? Porque só quando a gente tem diabetes tem que prestar atenção na alimentação? E por que só quando a gente tem uma pressão alta a gente tem que prestar atenção na alimentação? Qualquer distúrbio, qualquer coisa diferente do que é o normal do funcionamento do seu corpo que está acontecendo, você precisa prestar atenção, você precisa de uma alimentação correta, você precisa de nutrientes corretos, né? Você precisa dos nutrientes certos para dar suporte para o seu corpo, não só para o seu corpo conviver com aquilo, tá? Você vai dar os nutrientes corretos para o seu corpo, dependendo do caso, né? Reverter aquilo e voltar para o equilíbrio. Você sempre vai estar fazendo o seu corpo, né, voltar para o equilíbrio dele. Às vezes não é possível voltar para o equilíbrio total,
mas você vai estar sempre tentando levar para o mais próximo possível do equilíbrio dele, né? Porque às vezes uma diabetes, né? Você não vai conseguir eliminar a diabetes, mas você vai conseguir controlar. Como você vai conseguir controlar? Só com remédio? Não, minha avó tá aí para dizer isso, né? Só remédio não controla. Ela toma, assim, vários remédios e dos remédios mais modernos que existem e, mesmo assim, não é essas coisas. Por quê? Porque ela dá aquelas escapadas dela bem boa, ela não segue direito o que deveria seguir em relação à alimentação, aos nutrientes, né? E eu tenho certeza que vocês conhecem alguém assim também, que sabe o que tem que ser feito e não faz, né? Voltando a candidíase, o que eu tenho para falar para vocês? Que não precisa se desesperar, você não precisa conviver com a candidíase, tá? Não é para você achar que é normal. Mas já tomei um monte de remédio, não deu jeito, já fiz um monte de coisa, não resolveu, acho que eu vou ter que viver com isso, tomar meu remédio a hora que der umas atacadas, a hora que começar a me incomodar demais, vou tomar meu remédio, e vida que segue, né? Quando precisar eu tomo remédio e pronto, porque não tem jeito, eu já tentei de tudo. Gente, eu tô aqui para falar que não é assim, você não precisa conviver com a candidíase. Por quê? Porque eu convivi com a candidíase muito tempo, eu convivi com a candidíase muitos anos. E eu sou farmacêutica, eu entendo de remédio. Todo remédio novo que ia aparecendo eu queria. Eu testava, eu experimentava. Ah, não, ó, surgiu um antifúngico novo, uma pomada nova. Ah, não, esse aqui é a dose única. Ah, esse aqui é novo aqui, que testaram, tem, né, mais moderno, dá menos reação, não sei o quê. Testei tudo que aparecia de novidade eu já fiz e não resolvia. E sabe o que resolveu? O básico. O que é o básico? O que Deus já colocou pra gente neste mundo desde que ele fez a gente? Os alimentos. E a alimentação correta, é claro. Por quê? Porque as pessoas, né, costumam achar que alimentação saudável, é comer frutas e verduras e legumes e comer pouca besteira, né? Não é bem assim, gente. Para um organismo que está em equilíbrio, tudo bem, tá? Uma pessoa que sempre comeu assim desde sempre, desde pequenininho, desde criança, já come 80% do tempo, 80% da alimentação, frutas, verduras, legumes, cereais integrais, né? E sempre comeu assim, o organismo dela foi crescendo, né? E desenvolvendo o seu metabolismo de uma maneira correta, né? Em contato com os nutrientes corretos e tal. Só que a minha geração, né? Eu não sei de vocês, eu não, né? Não sei a idade de vocês que estão me assistindo agora, mas a minha geração, né? As crianças que cresceram aí, né, nos anos 80, 90, gente, imagina o tanto que a gente já comeu de biscoito recheado, danoninho, todinho, e isso era vendido para a gente, era vendido para as nossas mães, né? Que a fonte de informação que elas tinham era o quê? Era propaganda da televisão, né? Era propaganda da revista. Não tinha a internet igual a gente tem hoje, com um monte de informação, que é claro que tem umas informações que é melhor, né? Nem falar disso. Mas tem muita informação de qualidade, tem muita informação boa, tem muita gente ensinando muita coisa boa. A gente tem acesso a informações do mundo inteiro, a informações de qualidade, informações científicas. A gente tem acesso a informações muito boas. A gente não pode comparar, né, a nossa cabeça de hoje, com o pensamento de hoje, com as informações que a gente tem acesso hoje, e a qualidade dessas informações que a gente tem hoje, com o que era há 30 anos atrás, né? Então, o que as nossas mães escutavam lá nas propagandas? O danoninho vale por um bifinho, tem a mesma quantidade de ferro que um bifinho, toma 2 danoninhos, a mesma quantidade de ferro, seu filho não vai ter anemia, né? E o todinho tem vitamina, isso, aquilo outro,
né? A bolacha recheada, enriquecida com vitamina, e super gostoso, super delicioso, né, gente? A gente amava, levava lá de lanche para a escola, biscoito recheado e todinho. Olha só, todo dia, tomando danoninho, todinho, biscoito recheado, comendo bolo à vontade. Pensa, mesmas coisas caseiras também, né? Era um bolo com aquele monte de açúcar. Não tinha essas informações, né? Igual tem hoje em dia, né? Divulgadas aí para todo mundo ver. Então a gente cresceu já com uma alimentação, vou falar que é não muito boa, né? Bem desregulada do ponto de vista nutricional, porque a gente teve contato muito cedo com substâncias que às vezes na época nem eram muito bem estudadas, né? Ou às vezes eram, mas não era divulgado os estudos igual hoje em dia já tem muito mais divulgação, assim, né? Então, assim, era o monopólio das indústrias. Então, se tinha algum estudo, a indústria deixava quieto lá debaixo do tapete, né? E a gente comia essas coisas com um monte de corante, um monte de conservante, um monte de estabilizante, coisas artificiais. Então, o nosso organismo, né, na fase ali que está se desenvolvendo, amadurecendo o funcionamento do metabolismo, as coisas estão desse jeito ali, né? Recebendo um monte de substâncias que não vão estar ajudando a desenvolver da maneira correta. Então, a gente pode, né, muito propenso a ter alergias alimentares, a ter hipersensibilidade de alguma coisa. Às vezes a gente sentia coisa que nem sabia por que era, né? Então, isso vai acumulando, acumulando ao longo do tempo. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que corrigir, né, gente? E para corrigir, o que a gente vai fazer? Tomar mais remédio? Não. A gente tem que corrigir pela alimentação. É a única maneira, tá? Então, no caso da candidíase, especificamente, já que tem uma alimentação específica para cada fase da vida, é que tem uma alimentação específica para cada momento, tudo que está acontecendo com você, né? Para determinados distúrbios, desbalanços, assim, do nosso organismo, né? A candidíase também, tá? E o que a gente precisa priorizar no caso da candidíase? No caso da candidíase, a gente vai ter que priorizar alimentos que têm propriedades antifúngicas, propriedades anti-inflamatórias, propriedades antioxidantes. E o que a gente tem que evitar? Evitar os alimentos que o fungo gosta mais, né? E quase sempre os alimentos que o fungo gosta mais também são os que a gente gosta mais. Porque em muitos casos, até mesmo, é o fungo que está fazendo você sentir à vontade, tá? Porque você, sei lá, come um doce lá, um bolo super delicioso, super recheado, com cobertura, aquela coisa maravilhosa, né? Você come, vai subir ali a glicose, sua glicemia muito rápido, né? Vai ter aquela disponibilidade de açúcar muito rápido. O fungo vai amar, porque o fungo ama açúcar, né? Seu cérebro gosta, seu músculo gosta, mas o fungo gosta mais ainda. Então, ele vai usar aquilo muito rápido, vai achar muito bom, você vai precisar usar, o fungo vai precisar usar, né? O fungo está lá muito grande, crescendo, vai usar aquilo muito rápido, vai acabar muito rápido. E ele vai querer mais, né? Então, o que vai fazer? Liberar substâncias que vão estar sinalizando para o seu corpo vontade de comer mais doce também, né? Não vou entrar em detalhes aqui para não estender demais, mas vai estar acontecendo isso. Às vezes a vontade nem é sua, às vezes a vontade é do fungo, você não está nem sabendo, né? Mas, geralmente, o que a gente mais gosta, o fungo também mais gosta, né? Açúcar, gente, açúcar. O fungo ama, o fungo fermenta açúcar, tá? E dentro do nosso organismo, essa fermentação do açúcar que ele vai estar provocando, vai estar provocando os mesmos, né, as mesmas cadeias, assim, né, metabólicas, vai estar com um metabolismo semelhante ao que acontece no metabolismo do álcool, quando a gente ingere bebidas alcoólicas, né? Então, ele vai estar produzindo acetaldeído lá dentro e vai estar lesando o nosso corpo, né? Vai estar
levando o nosso corpo a sentir, né, as mesmas coisas que você sente quando ingere bebidas alcoólicas. E você vai estar lá comendo um pouquinho de açúcar todo dia, vai estar lá, né, usando o açúcar que às vezes você nem percebe, né, que tem alguma coisa, às vezes um molho salgado que você compra, tem açúcar. Você vai lá, o ketchup que você vai botar ali inocentemente, né, no seu sanduíche, tem açúcar, você às vezes nem sabe. A maioria desses molhos industrializados tem açúcar. Molho shoyu que você usa tem açúcar, sabe? Tem um monte de coisa que a gente come pelo sabor, nem percebe que tem açúcar, mas você vai lá olhar a lista de ingredientes, tem açúcar. Ou algum, não, às vezes não necessariamente vai estar escrito açúcar, mas vai estar lá como algum tipo de açúcar industrial, né? Que dentro do seu corpo vai liberar açúcar do mesmo jeito, tá? E hoje em dia, né, a gente tem muitos estudos científicos já mostrando também, não só a parte ruim dos alimentos, é claro, tem um monte de estudos científicos já sobre os efeitos do açúcar no organismo, né? Estudos científicos sobre efeitos do glúten também no organismo, sobre efeitos do álcool, né? Estudos científicos sobre o efeito de muitos alimentos no organismo que prejudicam, só que também tem muitos estudos hoje em dia, né, que já comprovaram as propriedades, né, nutricionais de alimentos assim que a gente sabe que é bom, né? Nossas avós já sabiam que eram bons por algum motivo, né? E que estudos científicos já demonstraram sim que tem antioxidantes, excelentes propriedades de antioxidantes, às vezes antioxidantes, né? Resveratrol, famoso da uva, é o antioxidante mais estudado do mundo, assim, tem milhares de estudos científicos sobre o resveratrol. E uma das principais fontes de resveratrol, né? Imagino que você já tenha ouvido falar, é a uva, né? Aquela coisa de tomar um cálice de vinho todos os dias, né? Para ajudar no coração e tal, porque tem o resveratrol, que é um antioxidante. Outras coisas também, né? Cúrcuma, por exemplo, também já é estudado como um anti-inflamatório também, propriedades anti-inflamatórias. Outras coisas também têm propriedades anti-inflamatórias. Tem alimentos que têm, assim, propriedades anti-inflamatórias, antifúngicas, muita coisa. Por exemplo, o óleo de coco tem propriedades antifúngicas, né? Tem muitos alimentos hoje em dia que já são comprovadamente, né? Tem estudos científicos comprovando mesmo que eles têm atividades antifúngicas, que têm atividades anti-inflamatórias, que têm atividades antibacterianas, né? Que tem propriedades antioxidantes. O que é importante antioxidante? Porque vai estar lá, né, quando o nosso corpo nosso organismo está lá fazendo a metabolização de tudo, funcionando. Você está parado aqui, respirando, não precisa fazer nada. Não precisa estar falando, está dormindo. Seu corpo está em funcionamento lá dentro. E no funcionamento dele, ele vai produzindo vários compostos, né, que podem se acumular demais, né, vão estar agredindo o corpo. E ele tem vias para eliminar isso, né? E quando essas vias assim não dão conta pela quantidade de produção, né, os antioxidantes vão estar ajudando muito nisso, né? Eles vão estar se ligando, né, a essas substâncias e inativando, né, essas substâncias, não deixando que elas agridam o corpo, né? Então, assim, isso só para ter ideia, né, de todos os estudos que já tem em relação às propriedades, sim, os alimentos, gente. Alimento, quando bem usado, ele vira o seu medicamento, tá? O alimento bem usado é o seu medicamento, tá? E qual que é a desvantagem, a maior desvantagem da alimentação moderna? Primeira vantagem. Uma das maiores vantagens da alimentação moderna é também a pior desvantagem.
que é? É que tá ali muito fácil pra gente, né? Tá tudo ali muito fácil. Você chega no supermercado, você vai pegando os pacotinhos, vai pegando as garrafinhas, e é tudo muito prático, ajuda demais no nosso dia a dia. É tudo que a gente precisa, né? Hoje em dia. Então, é fácil, é prático, você não perde tempo. E também você vai vendo ali, às vezes, a indústria dá uma mascarada nas coisas para a gente também, né? Tá lá, enriquecido com vitamina XYZ, né? Enriquecido com ferro e ácido fólico. Rico em antioxidante, rico nisso, rico naquilo, baixo em sódio, né? Sem açúcar, sem adição de açúcar. Aí você vai ver lá o que botaram no lugar do açúcar, dá até medo. Mas, assim, tá ali, muito fácil. Em geral, também, com preços acessíveis, né? É mais barato hoje em dia você se alimentar do que, sei lá, várias décadas atrás, né? Ajudou também isso a ter uma acessibilidade, né, maior de alimentos. Só que a questão é a qualidade desses alimentos também, né? As pessoas, hoje, antigamente, muito antigamente, as pessoas morriam de desnutrição. Por quê? Por causa da falta de alimentos. Hoje em dia, as pessoas estão ficando obesas. Por quê? Por causa do excesso de alimentos, da oferta de alimentos. E o pior de tudo é que hoje em dia tem um fenômeno que é a obesidade com desnutrição. Imagina, né? Quando você pensa numa pessoa desnutrida, o que, é que você pensa, pessoa desnutrida? Aquelas criancinhas magrinhas lá da África e tal, né? Mas hoje em dia tem muito obeso desnutrido. A pessoa é obesa, tá acima do peso e vai fazer os exames, né? Tá assim, desnutrido, tá faltando nutrientes dentro do corpo da pessoa. E isso é uma questão da alimentação moderna, né? Então, a vantagem que ela tem de estar ali disponível muito fácil para a gente, a praticidade toda, também é a grande desvantagem dela. Por quê? Porque se está muito fácil, a gente come muito mais, está ali muito prático, a gente acaba comendo sem perceber. E uma das coisas também que faz a gente até comer sem perceber é esse monte de aditivo que tem. Porque esses aditivos, eles acabam desregulando o nosso mecanismo de saciedade, né? O nosso cérebro, assim, não consegue processar muito bem, não libera, né? A ligação ali de estômago, intestino e cérebro e tal, fica desregulada. Então, você não consegue mais saber, né? Quando já comeu o suficiente ou não, sem contar também que esse monte de aditivo químico também está atingindo suas papilas gustativas, né? Elas vão desregulando, vão perdendo a capacidade de sentir bem o sabor e tal. Então, às vezes, você come muito industrializado. Você vai comer uma fruta, você acha coisa mais sem graça, assim, você não consegue sentir muito bem o gosto de uma coisa natural, né? E o que a gente precisa fazer, então? Voltar às origens, voltar à base. A gente precisa cuidar da nossa base, tá? Se você não está com a base fortalecida, que é o nosso organismo em equilíbrio, não adianta você tomar remédio nenhum, que você não vai conseguir vencer a candidíase. Por quê? Porque se o corpo está desequilibrado, é um prato cheio para o fungo crescer. O fungo já está crescendo porque o corpo está em desequilíbrio. Aí você vai tomar um remédio, aquele fungo vai morrer. Não totalmente, né, gente? Lembra que faz parte do nosso organismo, tá? Então o fungo diminui lá e fica a quantidade pouquinha, pequenininha, quietinha lá, né, do jeito que deveria ser. Só que o ambiente está muito favorável para ele crescer. Então você parou o efeito do remédio, ele começa a crescer de novo e vai nesse ciclo. Toma remédio, o fungo diminui, está propício, ele cresce de novo, né? E é isso que acontece. E o que a gente tem que fazer então? Quebrar esse ciclo. Vamos quebrar esse ciclo. De que jeito? Nutrindo o corpo da maneira correta para ele entrar em equilíbrio. Não é remédio que vai fazer o corpo entrar em equilíbrio, tá? Não é suplemento que vai fazer o corpo entrar em equilíbrio. Não é probiótico que vai fazer o corpo entrar em equilíbrio, tá? Não é o probiótico que vai fazer a sua microbiota voltar ao normal.
dependendo do caso, dependendo da situação que está ali dentro do seu intestino, se você tomar um probiótico, é até pior, você vai se sentir pior, né? Porque vai juntar ali aquelas bactérias não boas que estão ali dentro com o fungo, com as bactérias que estão entrando ali, as bactérias boas que estão entrando. Seu organismo não vai dar conta daquilo tudo e você pode se sentir até mal, tá? Pode ser pior. E assim, o máximo que pode acontecer é nada, não acontecer nada. Né? Aquelas bactérias não vão conseguir estar ajudando, porque as bactérias probióticas, né, dos probióticos, elas vão estar ali criando um ambiente propício para as bactérias boas ali do próprio intestino se desenvolverem, né, e crescerem de forma saudável. Só que se você está botando aquelas bactérias ali, elas não vão colonizar, tá? As bactérias que estão no probiótico, elas vão entrar ali e criar um ambiente propício para as bactérias do próprio organismo crescerem de forma saudável. Não são as bactérias que estão no probiótico que vão cair ali dentro do intestino, grudar ali, crescer e colonizar, tá? Elas só vão estar criando o ambiente favorável. Então, elas vão estar caindo ali, criando um ambiente favorável. Mas favorável para quem? Né? Se você não tem ali, se as suas bactérias boas não estão mais ali, né? Pelo menos não uma quantidade suficiente ainda para conseguir crescer suficiente para recolonizar. Você tem que cuidar da base, tá? E o que é cuidar da base? Cuidar da base, a gente tem que enfraquecer o fungo, deixar o fungo mais fraco possível, né? E fortalecer o sistema imune. Porque com o fungo um pouco mais fraquinho, o sistema imune mais forte, o sistema imune vai lá e dá conta do fungo. E reequilibra o nosso organismo, tá? E para cuidar da base, o que precisa? Alimentos. A alimentação saudável. Basicamente, tira tudo que o fungo gosta, né? Coloca o que ajuda a matar o fungo e coloca também o que ajuda o sistema imune, né? E o que eu tenho para falar para vocês, assim, para encerrar esse assunto de hoje. Gente, não se preocupa, tá? Que eu vou falar mais um montão de coisa para vocês, mas para isso aqui não ficar muito grande, para não cair minha transmissão aqui, né? Para não tomar demais o tempo de vocês. Eu vou daqui para frente, pode deixar, vou explicando melhor essa questão de cada alimento, tá? O que é interessante para você tirar para o fungo começar a morrer de fome, o que é bom você acrescentar na sua alimentação para ajudar o organismo a matar o fungo, enfraquecer o fungo e para fortalecer o seu sistema imune, né? Porque, assim, um dos maiores erros que as pessoas cometem quando vão querer tratar a candidíase é, beleza, já entendi, já procurei informações, já estou sabendo que o que precisa para acabar de vez com a candidíase é a alimentação correta, tá? Então a pessoa vai tirando, vai tirando. Tira carboidrato, tira açúcar, tira fruta, vai tirando um monte de coisa, sobra quase nada. Quase que a pessoa que morre, não o fungo, né? O hospedeiro que vai morrer de fraqueza, vai morrer de inanição. O principal, gente, não é sair tirando. Tem que tirar, sim, tem que tirar algumas coisas, sim. Só que você tem que colocar um monte de coisa também, né? Não é só ir tirando. Se você for só tirando, o seu corpo vai ficar fraco também. Seu sistema imune também vai ficar fraco. Você vai enfraquecer o fungo e o sistema imune também. Não vai adiantar muita coisa. Se o sistema imune também não tá fraco, ele não vai conseguir fazer nada contra o fungo, mesmo que o fungo esteja mais fraco também. Né? Entendeu? Então, gente, isso que eu queria falar para vocês, tá? O normal é ter o organismo em equilíbrio. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. O normal é ter o organismo em equilíbrio, tá? Saber como funciona, como tudo funciona dentro de você, porque se você sabe como é o funcionamento normal, se você sabe como é o equilíbrio que tem que ser, você vai conseguir saber muito rápido, muito fácil, se tem alguma coisa que não está funcionando tão bem. Então, no caso da candidíase, isso sim é primordial.
saber como o corpo funciona, porque se você percebe que tem alguma coisa estranha, rapidinho você consegue contornar aquilo e voltar para o seu equilíbrio, tá? E é isso que vai fazer você vencer a candidíase de uma forma natural e definitiva, que é você sabe, equilibrando seu organismo e conseguindo perceber quando ele está começando a desequilibrar. Aí você consegue, né, remanejar algumas coisas para voltar para o seu equilíbrio, tá, gente? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês gostam desse assunto, conhece alguém que está precisando escutar isso, está precisando dessas informações a respeito da candidíase, precisando saber como acabar de vez com essa praga, gente, manda para a pessoa, tá? Se vocês gostam do assunto, acompanha aqui nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, sempre a gente vai estar colocando, vou estar sempre colocando mais coisas para vocês. E fiquem ligadinhos aí que em breve voltaremos e não se preocupa, vou estar explicando melhor toda essa questão, tá? Dos alimentos, o que pode, o que não pode, o que ajuda, o que atrapalha, para te ajudar a vencer a candidíase de forma natural e definitiva. Um beijo, minhas lindas. Até a próxima!